Olá, costureirinhas, tudo bem? Seja bem-vinda ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e hoje, dia 25 de maio, é o dia da costureira. Então eu decidi dividir com vocês como eu aprendi a costurar. Para dividir um pouquinho da minha história com vocês, eu preciso voltar lá na minha infância. Então, amiga, pega o café e senta que lá vem a história. Antes de contar então um pouquinho da minha história, no final de semana do Dia das Mães, eu estive na cidade dos meus pais e a minha tia Mainha mora lá. Então eu aproveitei, nós fomos na casa dela visitar ela e eu pedi a ela para tirar uma foto, porque há muito tempo eu já estava com desejo de tirar uma foto com ela na máquina de costura, porque a Mainha tem uma importância muito grande na minha história e eu não tinha nenhum registro, eu e ela na máquina de costura. Então eu pedi para ela para tirar uma foto e depois de muita insistência eu consegui. E aí a gente tirou a fotografia, tudo, e o meu primo que registrou esse momento. Só que enquanto a gente estava conversando, ele filmou um pouquinho. Então o vídeo é bem rapidinho, mas eu vou mostrar um pouquinho a Mainha para vocês conhecerem. E ela fica brava no final do filme e fala pro meu primo: vai, Sandro, tira essa foto logo. Então confira aí um pouquinho de quem é a Mainha. A folha de sulfite te ensinar. Você lembra, Mainha? Você me ensinando com a folha de sulfite? Você lembra? Ué, mas você falou que você me ensinou a costurar, como é que você lembra? Nossa, eu era doida, você ficava e você deixou eu um tempão lá na folha de sulfite até eu costurar reto, pra você dar o pano. É a professora da mamãe lá. A mãe que ensinou a mamãe a costurar. É tudo. É? A Mari sabe costurar? Eu vou te mostrar. Ela tem uma máquina, a Mariana. Comprei uma pra ela. A mamá sabe costurar? Fala, eu sou costureirinha. Ai, Sandro, late logo. Eu já vou começar a te contar a minha história. Mas eu quero dividir com vocês uma alegria muito grande que eu tive nesse mesmo dia. A mãe infelizmente não costura mais. Ela teve um AVC e depois disso ela nunca mais costurou. E ela tem 3 filhos. O meu primo Ricardo, que é o mais novo, a Nani e o Alexandre, que a gente chama de Sandro no vídeo. E a minha prima Nani, que é a única mulher, ela não costura. Então, essa máquina que vocês vão ver a gente nesse registro, ela agora é minha. Eu tive a felicidade de ganhar essa máquina da minha tia e agora ela já está na casa da minha mãe. Ela ainda não está aqui porque eu ainda não trouxe ela para minha casa, mas eu fico muito feliz de saber que essa máquina agora ela está comigo e ela vai ficar para sempre comigo, porque essa máquina faz parte da minha história. E eu aprendi a costurar mais ou menos por volta dos 8 anos. A minha mãe, ela sempre precisou trabalhar fora para ajudar meu pai nas despesas de casa. E a minha tia, a Mainha, ela não trabalhava fora, ela trabalhava dentro de casa como costureira. E a Mainha, ela sempre fez consertos e tapetes de retalho para vender. Então, a vida toda, eu sempre vi minhas tias e até mesmo a mainha, minha mãe, sempre juntando calças jeans. A mainha fala perna de calça jeans, né? Porque você sabe que quando você é pobre, morre uma calça e nasce uma bermuda, né? Então sempre foi mais ou menos assim. E aí, a gente tinha esse hábito. Então, quando você cortava as calças e virava a bermuda, as pernas a gente sempre guardava pra mainha. Porque eu tenho aqui ainda uns dos tapetes que a Mainha fazia, tá bem velhinho, mas eu guardo ele. E esses tapetes aqui sempre eram feitos assim. No verso ela usava o jeans, né, pra segurar melhor o tecido. E aqui na frente sempre os retalhos. A vida toda a Mainha sempre vendeu tapetes de retalho e fez assim pequenos concertos como barra de calça jeans e por aí vai. E assim ajudava o meu tio no sustento da família. Mas a Mainha era a tia que ficava trabalhando em casa. Então eu sempre estudei junto com meu primo Ricardo, porque a gente tem quase 1 ano de diferença de idade. Mas nós estudávamos na mesma classe pela aquela diferença que tem de ano escolar, se entra antes de junho ou depois, né?
e a gente sempre estudou na mesma série. Então nós estudávamos de manhã e à tarde eu sempre ficava em casa com a minha irmã mais velha. Mas eu amava ir na casa da minha tia Maria, porque lá tinha tudo que eu mais amava, que era brincar com meu primo Ricardo, tinha minha tia costurando na máquina e tinha o jardim também dela que eu adorava. A mainha sempre gostou de flores. A minha mãe sempre teve muita planta, mas minha mãe sempre gostou muito de folhagens. Já minha tia, ela gostava muito de flores e eu sempre gostei muito de flores, talvez por influência dela. E lá na casa dela era um terreno assim argiloso e ela plantava mini rosas. Eu não sei como é aí na sua região, mas é a rosa quando ela é pequenininha, mas a mãinha chamava de rosa menina. Então até hoje eu conheço como rosa menina, que é a rosa bem pequenininha, que é aquela mini rosa. Então eu adorava ir lá nas mini rosas. Tinha outra coisa também que eu amava. O meu primo Ricardo, ele tinha bronquite. Então na casa da mainha sempre tinha um xarope, que era um xarope caseiro que ela mesma fazia. Era um xarope que ia guaco, poejo, hortelã e mel. E eu amava aquilo porque era super docinho. Então eu sempre chegava na casa dela com tosse, porque eu chegava, eu dava uma tossidinha, ela falava assim, tá com tosse? Eu falava, tô. Aí ela falava, então toma aqui uma colher do remédio. Eu ia lá e tomava o docinho. Então essa era a forma da gente ter um doce. E aí tinha as brincadeiras com meu primo, porque só sou eu e minha irmã, então o meu primo Ricardo desde sempre foi assim, o irmão homem que eu não tive. E a gente brigava pra caramba, mas não se desgrudava. Então, mais ou menos por volta dos meus 8 anos, né, sempre passava na maioria das vezes as tardes na casa da minha tia, eu comecei a me interessar pela máquina de costura. Na verdade, o primeiro artesanato que eu conheci foi o crochê com a minha mãe. Mais ou menos com essa mesma idade, minha mãe me ensinou a fazer crochê. E aí eu fui aprendendo a fazer biquinhos, toalhinha de crochê, alguma coisa assim. Mas a máquina de costura me encantava. Primeiro porque meu primo brincava que era carrinho. E depois porque eu comecei a ver e a mãinha sempre que fazia alguma peça me mostrava. E aquela coisa de costureira que hoje eu faço com a minha filha e mostro pro meu marido, pra família, se olhava e falava assim, ela olhava e falava pra mim, olha o que a mãinha acabou de fazer. Eu tenho uma cena que eu me lembro muito na minha cabeça, que o meu primo Ricardo, ele tinha uma camiseta que era de um personagem que eu não vou me lembrar o nome agora. Ai, gente, é um que ele é assim, tipo sabe Louro José? Mas não é, tipo um tucano, mas ele é uma pessoa, assim, não lembro o nome. E o Ricardo tinha uma camiseta dessa e a camiseta rasgou. E eu me lembro que minha tia recortou assim como uma nuvem e ela costurou aquilo num pano de prato. E ela fez à mão, ela fala chuliar, né? Hoje é o conhecido como o patchwork, né? Que foi o que eu ensinei, o que eu iniciei com o meu ateliê na costura também. Então ela fazia aquele pontinho caseado todo à mão. E eu lembro que isso é uma cena que, assim, eu guardo, que me encantou muito. E aí ela sempre costurando, e aí eu comecei a me interessar muito e comecei a encher o saco dela porque eu queria costurar. Então eu sempre tava lá. Eu comecei a deixar as brincadeiras com meu primo de lado e eu ia lá atrapalhar ela porque eu queria costurar. Mãinha, deixa eu costurar, mãinha, deixa eu costurar, mãinha, deixa eu costurar. Até que por tanta insistência um dia ela falou, tá bom, eu vou te deixar costurar. Então eu vou te contar qual é a técnica que a mãinha me ensinou a costurar. Então, para me ensinar a costurar, eu não sei vocês, mas eu nunca vi isso. Ela pegou uma folha de sulfite e me deu na mão. Aí ela colocou na máquina, me sentou, me explicou que a mão sempre tinha que ficar longe da agulha para segurar direitinho. E aí ela falou assim para mim, você vai costurar aqui nesse papel. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu quero, né, o pano, né, a mãe é uma pessoa muito simples, então ela não tem esse linguajar de falar tecidos, nada disso, sempre foi pano, né, e pra mim também muitas vezes eu falo, né, eu sei que as pessoas falam que tem que ser tecido, mas a gente costuma, né, e até com a minha filha eu falo, toma o seu paninho, e aí ela me deu a folha de sulfite e falou, você vai costurar nisso, e eu louca por um pano, né. Aí ela pegou e falou, não, você só vai ganhar o pano quando você estiver costurando retinho. Porque a folha de sulfite, gente, eu acho isso dela de uma inteligência incrível. Eu jamais ia saber ensinar alguém assim. Porque cada vez que a máquina passava na folha de sulfite, ela rasgava e fazia o ponto.
E aí ela tirava a folha e ela me ensinava. Ela falava assim, você tá costurando torto, você tem que costurar reto. E pela folha de sulfite eu conseguia perceber, porque às vezes num tecido, tá, tudo bem, você poderia colocar um tecido preto, uma linha branca, seria melhor. Mas por que ela ia me dar um tecido para estragar, sendo que ela podia me testar com a folha de sulfite? Detalhe, na agulha não tinha linha. Então, a agulha furava a folha de sulfite e aí, quando eu costurasse certo, eu ganharia o tecido. Então, eu lembro assim, que eu não ia todos os dias para casa da minha tia, mas eu comecei assim, virar um objetivo. Meu Deus do céu, eu tenho que costurar reto naquela folha, porque senão eu não vou ganhar o meu pano para costurar. E aí eu comecei a ir, e eu ia sempre, e cada dia que eu ia era uma expectativa, então cada dia que eu ia eu queria costurar mais retinho para eu ganhar logo o tecido. Hoje eu tenho 34 anos e eu consigo, assim, entender que as lições que a mãe me ensinou, ninguém nessa vida vai me ensinar. E a primeira lição que ela me ensinou é que a costura é um exercício de paciência e de amor. Então, assim, eu precisei ter paciência, eu precisei ter muita atenção e eu precisei ter muito amor e, principalmente, eu não podia desistir. Porque se eu desistisse de costurar reto na folha de sulfite, eu nunca ganharia o pano. Então, eu vou aproveitar um pouquinho da minha história para te perguntar: você já ganhou o seu pano, costureirinha? Se você já ganhou o seu pano, significa que você não desistiu, assim como eu. Depois de muito treino, de eu costurar dias e dias com a folha de sulfite, eu finalmente ganhei o meu paninho e aí comecei a costurar. E aí assim, costurava só alguma coisinha ou outra e enchi o saco, queria fazer os tapetes dela, tudo mais, mas sempre ali. Sempre enchendo o saco, sempre. E eu aprendi a costurar numa máquina de pedal, como vocês viram já no vídeo, né? O vídeo, como eu falei, é um vídeo caseiro, então talvez não mostrou tudo certinho da máquina, mas essas máquinas antigas, máquina de pedal, até hoje é na correia, a mãe não se adapta a costurar com máquina eletrônica, então sempre foi. E essa máquina dela, ela tem maior orgulho de falar que aguenta tudo, que costura a cor e realmente costura. E minha mãe também não gosta de máquina eletrônica. Eu já deixei uma máquina lá com a minha mãe, mas aí ela não quis costurar, eu peguei a máquina de volta e agora minha mãe tá toda feliz, né, que a máquina tá lá, mas ela agora também tem uma máquina dessas, ela comprou recentemente de uma vizinha. E agora ela tá feliz porque agora ela fala, dessa eu sei costurar. E isso é muito bom, né? De repente você pode, eu sempre digo isso, que não é a melhor máquina que faz a melhor costureira. E sim, quando você tem talento, quando você tem principalmente amor, qualquer máquina simples se torna o melhor instrumento na sua mão. Então é isso, costureirinhas, eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, que eu aprendi a costurar mais ou menos aos 8 anos de idade. E é claro, eu era uma criança, então largava pra lá e de volta. Nisso eu aprendi a fazer crochê com a minha mãe, aprendi a fazer tricô com a minha tia, a Madinha, né? E crochê também com ela, porque depois com ela eu aprendi a fazer tapetes, outras coisas, né? E entre idas e vindas sempre na costura. E aí aos 14 anos de idade, eu lembro, eu tenho muita memória mesmo de coisa de costura. E aí eu lembro que uma vez a minha mãe chegou em casa e falou assim: a mãe falou assim que tem uma vizinha que tá vendendo uma máquina de costura. E ela perguntou se eu não quero comprar pra você. Eu, mãe, pelo amor de Deus, compra. Pulei, comecei a coisa. E essa vizinha tava vendendo a máquina por R$30. E essa foi a minha primeira máquina, assim, de costura, de aprender a costurar. E eu fiquei muito tempo com ela. Eu ainda tenho o pé dessa máquina aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês. E infelizmente ela não ficou guardada, ela se foi. Mas a primeira máquina mesmo que eu aprendi a costurar, agora é minha, é herança da manhinha. E se Deus quiser, eu posso guardar essa herança pra minha filha Mariana. Mas, além de compartilhar a minha história com vocês de como eu aprendi a costurar, eu queria falar um pouquinho das lições que eu aprendi com a costura. Hoje, eu percebo que a costura tem assim, além de ser o meu trabalho, e eu ter a sorte e a bênção de fazer o que eu amo, a costura me ensinou muito mais que isso.
Aliás, a maninha me ensinou muito mais que isso. Eu percebo que eu amava ir na casa dela por diversas coisas. Eu amava ir lá porque eu tinha meu primo Ricardo, que a gente podia brincar muito. Eu amava ir lá porque tinha o jardim com as rosas meninas. Eu amava ir lá porque tinha o xarope. E eu amava ir lá porque tinha biotônico Fontoura. E porque a avózinha também descascava a laranja pra gente, sempre cortava a tampinha pra gente chupar. Mas hoje eu sei que eu amava ir lá principalmente porque eu tinha amor. Lá eu sei que eu tinha muito amor. Gente, não é que eu não tivesse amor em casa, é claro que eu tinha, graças a Deus. Minha mãe sempre nos amou, meu pai sempre deu tudo pra gente, mas era assim, eu tinha o amor dela, não só por mim, mas o amor dela pela costura. E eu vi assim que ela sempre teve as unhas compridas assim, sabe? Sempre passava de esmalte. Eu acho que a minha vaidade vem muito dela. Minha mãe é vaidosa, mas não tanto. Mãe era aquela que sempre estava arrumadinha, sempre passava um batonzinho de unhas e pra mim ela era muito espelho. E hoje esse espelho eu também sou para minha sobrinha, a Sabrina, para a Mariana, e a minha história com a maninha se repete, porque fui eu também quem ensinou a Sabrina a costurar. Então assim, eu tenho muito orgulho de dizer que o que eu tinha da maninha era principalmente amor, e o que eu quero mais levar com o meu trabalho é isso. Eu não quero que você guarde uma memória que aprendeu a costurar. Eu quero que você guarde uma memória que você conseguiu enxergar amor e encontrar amor em tudo que você fazia através da costura. Então é isso, costureirinhas. Eu queria dividir um pouquinho da minha história com vocês e contar e mostrar para vocês com muito orgulho, com muito amor, que a maninha foi a minha professora. Então, se você gostou dessa história, compartilha aí com seus amigos, deixe o seu curtir se você se esqueceu, se inscreva nesse canal e muito obrigada por me assistir. Fiquem com Deus, mil beijinhos e tchau!